deliberação do órgão soberano no que tange à Constituição da República. A queda de um sonho que muito elevava a expectativa no seio da perdiz. Venâncio Mondlane, fora da corrida eleitoral das autárquicas de outubro próximo. Vamos à retrospectiva. Desde agosto de 2018, a Renamo submete a candidatura à CNE para as eleições autárquicas de outubro próximo, apostando em Venâncio Mondlane como seu cabeça de lista. Na sequência, o Movimento Democrático de Moçambique, incomodado com a indicação de Venâncio Mondlane, dimensionário do partido, submeteu uma impugnação junto à CNE, socorrendo-se da lei, alegando a inelegibilidade do cabeça de lista. Analisada a queixa, a CNE avaliou a candidatura de Mondlane e, com recurso à votação, no dia 20 de agosto de 2018, o cabeça de lista da Renamo é afastado. 7 dias passaram, ou seja, 27 de agosto. A Renamo submete um recurso ao Conselho Constitucional, evocando suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão da CNE. Volvidos igualmente 7 dias após o Conselho Constitucional receber da CNE a reclamação, foi tomada e anunciada a decisão no acórdão publicado pelo Conselho Constitucional. Diz a parte 3 do documento publicado. Em face do exposto, o Conselho Constitucional nega provimento ao recurso interposto pelo Partido Renamo e o cidadão Venâncio Mondlane. Notifica e publique-se. Fim da citação. A instância que a Renamo esperava que tomaria uma decisão contrária ao afastamento de Venâncio Mondlane da corrida eleitoral de 10 de outubro próximo, tomou a decisão definitivamente de excluir o cabeça de lista da Renamo da corrida eleitoral que se aproxima. As imagens são de Bernardo Estevão, Vanito Romeu, a partir da sede da Renamo, TV Sucesso. Portanto, este é o trabalho do jornalista Vanito Romeu e Bernardo Estevão nas incidências do afastamento de Venâncio Mondlane à corrida pelas eleições autárquicas por parte da Renamo na cidade de Maputo. Este foi o pronunciamento publicado ainda hoje pelo Conselho Constitucional. E ainda hoje a Renamo reagiu concernente a este afastamento, a esta negação por parte do Conselho Constitucional. E a Renamo diz que poderá recorrer ao seu segundo cabeça de lista, mas que vai precisar de ainda algum tempo para deliberar sobre isso. Vamos acompanhar também esta nota de reportagem. Venâncio Mondlane fora da corrida, a Renamo diz que não vai boicotar as eleições, mas sim avançar com outro cabeça de lista. Assim sendo, informações preliminares apontam o general Hermínio Moraes como cavalo de Troia do partido para a próxima corrida eleitoral nas autárquicas na capital do país. O número 2 da cabeça, o número 2 neste momento na lista da Renamo é o general Hermínio Moraes. Bom, nós recebemos essa deliberação hoje. Ainda vamos sentar, a Comissão Política terá que sentar e deliberar efetivamente quem é que vai ser o cabeça de lista, se será o número 2 ou outra decisão que for decidida. André Magibiri diz que o seu partido esperava uma decisão imparcial do Conselho Constitucional. Segundo o membro sênior da formação política, trata-se de uma decisão injusta e influenciada pelo partido no poder. Nós estávamos à espera que, desta vez, teríamos visto o Conselho Constitucional a agir de uma forma imparcial, mas, infelizmente, isto não aconteceu, porque os fundamentos que nos trazem aqui não nos convencem. Magibiri acrescenta que Venâncio saberá compreender a decisão, pois, segundo ele, é conhecida a perseguição que a oposição sofre. Ele saberá compreender essa situação que resulta, de alguma maneira, diríamos, de uma perseguição, porque o que os nossos opositores pretendem é ganharem as eleições antes mesmo da sua realização, tanto excluindo os seus potenciais adversários. Nos próximos dias, a Renamo promete avançar de mais decisões, mas até o momento, o ambiente de desilusão e revolta devido à decisão do Conselho Constitucional reina no seio do partido.
Até o momento há boas notícias, pelo menos por parte da Renamo, em que não se pretende boicotar as eleições de outubro próximo e estão lançados, pelo menos por via dessas duas reportagens, os dados para que comecemos a nossa conversa aqui nesta edição de hoje do Casos do, do programa Visão Política. Boa noite, meus caros convidados, Augusto Pelembe, Ivan Mazanga e Julião Kumbano, como estão? Bom, percebo que hoje não temos condições para seguirmos aquilo que são os temas que elegeram para este momento. Acredito eu que o grande e o principal tema é sobre as eleições autárquicas, sobretudo este anúncio do Conselho Municipal, do Conselho Constitucional, desculpa, que dá conta sobre o afastamento aqui do Venâncio Mondlane na corrida eleitoral às eleições autárquicas de outubro. Começo mesmo por si, Ivan Mazanga, como representante da Renamo, como deputado, por sinal, da Assembleia da República. Como é que olha para esta situação, tendo em conta que já foi afastado a 20 de agosto o Venâncio Mondlane pela CNE através da submissão de votos e a 27 de agosto, digamos 7 dias depois, submete o recurso ao Conselho Constitucional, 7 dias depois, fazendo hoje, 4 de agosto, essa resposta que, digamos, desilude um pouco aquilo que eram as pretensões da Renamo, tendo em conta a força, a popularidade que Venâncio Mondlane tem e o carisma que vai recebendo. Nós percebemos nas últimas semanas em que esteve de visita nas suas atividades políticas, em diversos espaços públicos, como mercados, que há uma reação positiva por parte desta figura. E como é que a Renamo vai se posicionar daqui em diante? Muito boa noite. Ia começar por saudar aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa e também aos meus colegas de painel, assim como a Sivila, o nosso moderador. Bom, esta é uma novela que nós viemos assistindo ultimamente, protagonizado por aqueles que são os nossos adversários políticos, que pretendem, de certa maneira, tentar fragilizar aquilo que é a força nas eleições autárquicas que o partido Renamo aqui apresenta. E como vem dizendo, todo este enredo começa desde o momento da submissão na Comissão Nacional de Eleições, daquilo que é a nossa lista, que não se trabalhou dentro daquilo que são os timings necessários, porque a candidatura, por exemplo, o cabeça de lista, neste caso que é o Venâncio Mondlane, não foi dito a tempo de poder, se calhar, o partido Renamo refazer aquilo que são as suas estratégias dentro do procedimento legal. Mas, neste caso, nós olhamos isto fora daquilo que é o esquema legal, mas na questão da perseguição política. Esteve muito bem a dizer o nosso moderador, o trabalho que o Venâncio Mondlane vinha fazendo como nosso cabeça de lista nos bairros, tinha uma aderência fora do sério, a popularidade é extraordinária que o nosso companheiro Venâncio Mondlane tem granjeado. Mas dentro desse seu trabalho, se nós tivermos a oportunidade de acompanhar, sempre houve perseguições por parte da polícia. Até hoje que falamos, no CMC, houve perseguição daquilo que é a caravana representante da Renamo, houve tiros por parte da polícia. Portanto, este todo marasmo político que nós estamos aqui a assistir tem como, de facto, o surgimento, tem como a base o medo da popularidade que o partido Renamo tem, do medo daquilo que é a potência do Venâncio Mondlane perante aos nossos munícipes. Mas dizer aqui que nada está perdido, porque dentro deste novo regime constitucional que a Assembleia da República teve a oportunidade de estar a aprovar, quem vai concorrer não são as pessoas, no tanto que tal. Quem concorre são os partidos políticos. Quem concorre
fora é uma lista política. Portanto, neste momento, quem está a concorrer é o partido Renamo. Portanto, os munícipes da cidade de Maputo e não só, estão todos convictos daquilo que vão pretender para que governe a cidade de Maputo, que é, obviamente, o partido Renamo. O Venâncio Mondlane, o trabalho que ele fazia, que ele vai continuar a fazer, uma vez sendo membro da Renamo, é dentro desse escopo do partido Renamo e não um trabalho individualizado. Porque a partir do momento em que este novo regime jurídico constitucional que entrou em vigor, a questão da individualização, da personificação das eleições autárquicas já desapareceu. Então ficamos aqui apenas com a questão dos partidos políticos. E são esses que vão concorrer. Por isso que os eleitores, quando forem à mesa de voto, encontrarão apenas um único boletim de voto que vai representar unicamente os partidos políticos e não terá lá a foto de algum candidato, não terá lá o nome de algum candidato. Portanto, é esta a concentração que nós vamos fazer. Mas se nós tentarmos ir, por exemplo, a fundo naquilo que é o acórdão, nós vamos descobrir que o Conselho Constitucional furtou-se aquilo que é o seu dever de poder dizer o direito. Porque estamos aqui perante um tribunal que, apesar de não ter a denominação concreta de tribunal, que é o Conselho Constitucional, mas daquilo que são as suas atividades, aquilo que são as suas atribuições que são atribuídas, passe a repetição, pela Constituição, assim como pelas leis, torna-se claro que é um tribunal. E o tribunal tem como direito, tem como um dever principal dizer o direito, os júris dizer o direito, trazer aquilo que é a justiça. E na opinião da Renamo, foi uma atribuição legítima, no vosso entender? O que nós percebemos deste acórdão é que o Conselho Constitucional furtou-se daquilo que é o objeto central desta discussão. Apenas foi se colocar num outro sítio sem estar a dizer, na verdade, aquilo que é a essência que foi trazida pela Comissão Nacional de Eleições. Então, é suposto que todos os acórdãos do Conselho Constitucional tragam jurisprudência, isto é, tragam nova forma de como vamos fazer as coisas. Mas no caso em concreto não há nenhuma jurisprudência dentro deste acórdão trazido pelo Conselho Constitucional. Porque as matérias de direito, as matérias de facto não foram trabalhadas para que pudesse trazer a justiça, para que se pudesse falar de questões de direito e trazer os resultados em concreto. Voltamos assim, Ivan Mazanga, voltamos assim em outro momento. Queremos perceber agora do Augusto Pelembe como é que olha para esta figura de Venâncio Mondlane, que é muito propalada nos últimos tempos por bons e maus momentos, em que agora definitivamente está fora desta corrida eleitoral. É uma boa notícia para o MDM ou nem tanto? Boa noite, Moçambique. Boa noite, meu caro amigo e meus colegas de painel. É uma notícia triste porque, na minha opinião, é um jovem que tem um futuro político brilhante, mas infelizmente não é. Mas é triste por ser Venâncio Mondlane ou é triste por ter seguido pela Renamo? É triste, na minha opinião, porque é uma figura que traria ou traz para o próprio país um futuro, não é? Uma solução para os moçambicanos, mas que a Renamo, por ter se aliado à Renamo, e a Renamo não conseguiu... A Renamo não conseguiu ajudar ou levar esse jovem a um bom porto. Eu digo isso porque Venâncio Mondlane, na minha opinião, tinha tudo dentro do MDM para conseguir os seus intentos, que é libertar a cidade de Maputo do jugo que o país ou Maputo carrega desde a independência nacional sobre a governação do Partido Frelimo. Mas, infelizmente, a sua ambição e o ódio que a própria Renamo carrega em destruir o movimento democrático de Moçambique. E a Renamo leva Venâncio Mondlane, convida, aliás, Venâncio Mondlane para sair do MDM, a aliar-se à Renamo. E este ódio fez com que a Renamo não olhasse para as leis que ela mesma, a Renamo,
foi proponente na Assembleia da República para aprovação da lei eleitoral. A Renamo não respeitou essa lei e o mais agravante é que agora no Conselho Constitucional a Renamo também não conseguiu mostrar que é um partido que, na minha opinião, tem grandes juristas como o Gussi, o próprio Muxanga, o Namburete, vários outros, que são juristas de renome aqui na praça, não conseguiram observar, no mínimo, o que preconiza a Constituição da República quanto à impugnação, ou para impugnar, ou seja, remeter à inconstitucionalidade de uma lei. A Renamo não conseguiu isso, então está mais provado que aqui, sem querer ofender o meu par do painel, que tanto respeito e admiro, o Mazanga, a Renamo aqui até parece que queria destruir o futuro político de Venâncio Mondlane ao convidá-lo a juntar-se a si para que pudesse lhe abafar categoricamente daquilo que estamos a assistir neste momento. Mas Pelembe não olha, de facto, aquilo que, por exemplo, o coordenador da Comissão Política da Renamo, o Suf Momad, em teleconferência na última quinta-feira, disse que, se calhar, haveria uma perseguição política, tendo em conta aquilo que é a força que a polícia foi usando durante a atividade que, nomeadamente, o Venâncio Mondlane estava a usar nos últimos dias. Isso são outras 500, meu caro. Não podemos... Mas partilha dessa opinião. Quanto a perseguições políticas, o impedimento de trabalhos políticos, isso já vivemos isso há longos e vários anos. Agora, não cumprir a lei, não obedecer os preceitos legais. A Renamo tem mais de 40 anos. Eu acho que a Renamo foi criada em 79 ou 78. A Renamo é experiente para conhecer a lei e é um dos proponentes dessa nova lei eleitoral. Sim, ou seja, não faz sentido a Renamo não conseguir. Eu tenho aqui um dos preceitos para a declaração de constitucionalidade, que só pode ser o Presidente da República, 1/3 pelo menos dos deputados da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República, o Provedor da Justiça e 2.000 cidadãos, 2.000 assinaturas. Será que a Renamo não tinha 2.000 assinaturas? A Renamo foi lá como partido político e não preenche nenhum desses requisitos para impugnar uma lei. Então, está claro que aqui a Renamo não estava totalmente entregue para defender o Venâncio Mondlane. Eu acho que a Renamo tem que vir ao público esclarecer com exatidão qual foi a intenção de convidar Venâncio Mondlane a aliar-se a Renamo. Porque está claro que hoje Venâncio Mondlane não pode candidatar-se à Assembleia Municipal e posteriormente para ser o presidente do Conselho Autárquico e futuramente, como renunciou à Assembleia da República, também não vai concorrer à próxima legislatura. Então, há aqui um inteiro político de Venâncio Mondlane protagonizado pela própria Renamo. Então, eu acho que não vamos aqui dizer ou tentar culpabilizar o Conselho Constitucional, fez o seu papel, a Renamo não cumpriu o princípio. Eu, como jurista, muitas das vezes, quando nós submetemos documentos, basta o tribunal ou o juiz, como quer que seja, denotar uma irregularidade. Todo o conteúdo fica nulo. Então, só porque o documento já era enfermo de uma inconstitucional, uma ilegalidade, a Renamo não era legalmente legal como partido para impugnar aquela lei. Então, automaticamente, todos os conteúdos que estão ali não foram discutidos, mas a culpa não é do Conselho Constitucional, é da própria Renamo. Vamos perceber lá mais adiante do próprio Ivan Mazanga o que estaria por detrás disso, tendo em conta, sendo ele membro aqui, representante da Renamo. Antes disso, vamos ao Julião Kumbane. Julião Kumbane, como é que olha para esta novela
que foi acontecendo nos últimos dias por parte do Venâncio Mondlane e como é que olha principalmente para a postura do Conselho Constitucional. Recebe um documento em que foi emitido por um determinado partido. Percebemos aqui a ilegalidade por si só dessa forma, mas o Conselho Constitucional frisa-se, ficou 7 dias com esse documento e só hoje é que responde. Não deveria, na sua opinião, ter remitido uma resposta a priori, tendo em conta que já havia, antes de qualquer outra razão, uma ilegalidade já ao se submeter um documento a esse órgão por via de um partido? Bom, mais uma vez, boa noite aos telespectadores da TV Sucesso e agradeço mais uma vez o convite que é nos formulado para estarmos presentes neste debate. Relativamente à pergunta que me coloca, eu devo dizer o seguinte: o Conselho Constitucional é uma instituição do Estado que funciona na base de uma lei que foi aprovada pelos órgãos competentes do Estado, no caso a Assembleia da República, e foi promulgada pelo Presidente da República, observado que não feria a Constituição da República. Portanto, estamos a falar de uma decisão que foi tomada por um órgão competente no Estado moçambicano, face a uma reclamação ou recurso que foi apresentado por um partido político que, por aquilo que estamos a perceber agora, este recurso, o pedido, pelo menos a solicitação que está neste recurso, é uma solicitação que não compete a um partido político fazer, como o meu par de painel aqui ao meu lado esquerdo fez questão de dizer, e o próprio acórdão do Conselho Constitucional indica. Não são partidos políticos que têm legitimidade para solicitar a declaração da inconstitucionalidade das leis no nosso país. São outras entidades, incluindo o número de 2.000 cidadãos, que se pode chamar entidade neste caso. Eu penso que o que está a acontecer aqui é que em Moçambique nós temos pessoas que pensam que a política é um parque de brincadeiras, é um parque de diversão. É preciso dizer, e eu acho que este é o espírito das instituições do Estado que estão a tomar essas decisões. Eu dizia, é preciso dizer aos cidadãos que pensam que a política é um parque de diversão, que não é um parque de diversão. Política é uma atividade destinada a servir cidadãos de um país. Quem quer ser político tem que ter como um pressuposto fundamental da sua decisão de se envolver em política o objetivo de servir o povo. Ora, o que está a verificar em Moçambique, sobretudo nestas eleições autárquicas que estão agendadas para 10 de outubro, é que há moçambicanos que pensam que a política é lugar para caçar cargos políticos. É lugar para a gente exercitar qualquer tipo de manobras para ganharmos algum em prejuízo do povo. Essa era a postura do Venâncio Mondlane, na sua opinião? Eu acho que se o Venâncio Mondlane não sabia que o que ele estava a fazer, que era aceitar o convite da Renamo para ser cabeça de lista, era ilegal nos termos das nossas leis, ele sendo deputado da Assembleia da República, é porque ele próprio não conhece o conteúdo das leis que ele aprova lá na Assembleia da República. Não lê essas leis. Então ele não está na política para servir as pessoas. Embora na intervenção que eu fiz na semana passada, aqui neste programa eu tenha dito que as denúncias que ele fez têm mérito, este envolvimento dele neste barulho é sinal, para mim pelo menos, como pessoa e como representante de uma organização política neste debate, de maturidade política. Eu disse isto na semana passada. Então, quer dizer, como é que nós
podemos confiar? Como é que se espera que o povo confie em pessoas que nem sequer conhecem as leis que aprovam na Assembleia da República? O que significa que aprovam essas leis não porque sabem o que vão significar para a vida do povo que querem servir ou que devem estar a servir naquele órgão que é a Assembleia da República. Aprovam porque querem que a lei passe, porque pensam que vai beneficiar os seus próprios interesses. No caso, eu sou tentado a pensar que quando o Venâncio Mondlane votou a favor da lei sobre a revisão pontual da Constituição e votou a favor das leis de revisão do funcionamento da Comissão Nacional de Eleições e do Estado, estava a votar porque pensava que isso ia lhe dar benefícios no que ele estava a pensar fazer, que era candidatar-se como cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, porque o interesse dele é ser presidente do município de Maputo e nada mais. Não é servir o cidadão de Maputo, é ser cabeça de lista e ser presidente do município de Maputo para interesses que ninguém sabe quais são. Penso que se ele tivesse o discernimento de compreender que a política é para servir o cidadão, não se teria metido nesta empreitada. E como é que antevê os próximos momentos sem Venâncio Mondlane, provavelmente sem Samora Machel Júnior, temos agora o Comis apenas como a pessoa que movimenta, digamos, simpatizantes, se podemos assumir assim, e os outros partidos vão aparecer naturalmente com candidatos sem tanta força assim, como se parece do segundo cabeça de lista da própria Renamo, que é o general Hermínio Moraes, tal como avançou o próprio André Majibir. O que eu estou a pensar sobre isto é que vamos ter as eleições que a lei permite que haja. Que favoreçam a Frelimo, em outras palavras. Não. As eleições não vão haver para favorecer a Frelimo. As eleições... Mas a Frelimo encontra-se num momento confortável, digamos. Mas a Frelimo tem que estar confortável. E eu penso que qualquer partido político... Diferentemente de antes. Posso falar? Sim, pode, claro. Sim, estou a falar agora. A Frelimo nunca esteve desconfortável, nem antes nem agora. A Frelimo está a fazer tudo o que deve fazer dentro da lei. Todos os outros partidos políticos são solicitados pela Constituição da República a fazer tudo dentro da lei. Agora, se há no meio deste processo de caminho ao concurso público sobre quem deve dirigir a cidade de Maputo, alguém ou uma organização que não se comporta como a lei prevê, esta entidade, esta pessoa jurídica vai ter que sofrer as penalizações que a lei determina para quem não cumpre a lei. A Frelimo está tranquila, não porque tem certeza de que vai ganhar, mas porque tem certeza que está a fazer tudo dentro daquilo que a lei prevê. Eu penso que é isto que tem que conduzir a todos nós. Portanto, do ponto de vista do cumprimento da lei, a Frelimo está tranquila. Agora, se vai ganhar ou não as eleições autárquicas, vai depender do concorrente que tiver para defrontar nas eleições autárquicas. Se a Renamo, se o MDM, se outras organizações que submeteram as suas candidaturas para as eleições autárquicas no Maputo cumpriram com a lei como se exige que seja cumprida, e todos nós temos que cumprir, sem exceção nenhuma, então a Frelimo espera ter adversários à altura. Se a lista da Renamo teve um cabeça de lista que foi impedido de continuar de ser candidato por razões legais, se a Ajuda teve uma lista que enferma de irregularidades, como foi nos dado a entender pela comunicação social e pela própria comunicação, Comissão Nacional de Eleições, através da comunicação social, e, portanto, não pode concorrer. Isso não é culpa da Frelimo, isso é culpa destas pessoas jurídicas que querem participar no exercício de servir o povo, mas não de forma legal. Claro. O serviço a prestar ao povo não é um serviço que tem que ser prestado fora da lei, é um serviço que tem que ser prestado dentro da lei. E todos nós estamos representados na Assembleia da República, pelo menos essas organizações que estão aqui a reclamar, a Renamo, por exemplo, está aqui a reclamar
que está a ser injustiçada pela Comissão Nacional de Eleições e agora o Conselho Constitucional chumbou o seu recurso, está lá na Assembleia da República a aprovar estas leis que estão a governar o nosso Estado. Então, eu não compreendo, a Frelimo não compreende também como é que essas organizações podem aparecer publicamente a reclamarem que estão a ser injustiçadas por instituições em que todos nós participamos.